Aqui em Romanos, capítulo 7, no versículo 22, a palavra diz assim, ó: porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então, eu estava ontem meditando, né, num trecho da palavra que o missionário colocou, naquele semeando a fé, né, e também é uma mensagem que ele está ministrando na sede. E esses trechinhos que eu vou passar para você aqui de Romanos e Gênesis é a respeito do que ele passou para a gente. Então, o que o apóstolo Paulo ele falou aqui no capítulo 7, versículo 22, né? Tanto para você que me assiste como os irmãos que estão aqui na igreja. Ele falou que segundo o homem interior, quem é o homem interior? É o nosso espírito, né? Segundo o homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus. Então o que acontece? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai se deparar com algumas tristezas, né? Em alguns momentos da nossa vida a gente vai se deparar com algumas situações adversas que vão trazer a tristeza e a dificuldade para mim e para você. E olhando, né, assim no mundo natural, olhando para as circunstâncias, né, a gente não vai ter até prazer naquele momento de buscar Deus. Que isso, pastor? Misericórdia, não vou ter prazer de buscar Deus? Verdade. Quantas vezes você que está em casa, os irmãos que estão aqui, você se deparou com uma situação ali que até se entristeceu, né? E ficou chateado e até não tinha vontade de buscar a Deus. Mas aí o apóstolo Paulo aqui ele explica. Essa vontade que às vezes a pessoa ela sente de não buscar, de não se entregar para Deus, é do homem exterior. É da carne. É do homem natural. Por isso ele disse no versículo 22, porque segundo o homem interior, quer dizer, não é o exterior, não é a carne, não é o meu corpo, não, é o interior, é o meu espírito, né? Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então quer dizer, não importa o que eu esteja vendo fora, o que está dentro de mim me fortalece para eu poder vencer o que está fora. Até aqui deu para você entender. Vou pedir que você me acompanhe agora em Gênesis 29. Isso aqui o missionário está pregando lá na sede. Ontem eu assisti o show da fé. E aí um trechinho que ele falou da pregação dele me despertou aqui no coração o entendimento. Estamos aí agora com 42 pessoas conectadas. O pessoal está acordando mais cedo aí, ó. Tem uma irmã que falou para mim assim, falou: pastor, se eu perder eu assisto depois. Mas é bom acordar na hora da live, né? Você não vinha para o culto às 8 horas da manhã? Então é bom acordar, né? Na hora do culto. Tem um botãozinho aqui do lado aí, meus irmãos, no seu celular aí, que você pode clicar em compartilhar. Se você clicar em compartilhar, ele vai mandar aí para quem quiser assistir, tá bom? Isso. Agora nós estamos aí com a irmã Eunice, conectou. Entrou aqui agora. O irmão Nivaldo também já clicou aqui agora para poder compartilhar. Pode compartilhar se você quiser, tá? Clicando aqui em compartilhar, ele manda a mensagem aí para as pessoas também. Tá bom? Isso. Gênesis capítulo 29. O versículo que nós vamos meditar aí é o versículo 1. Tá? 29, versículo 1. Aqui é o ponto que a gente vai se aprofundar. Deu para você entender, né? O apóstolo Paulo, então, ele falou o quê? Ele falou assim, olha, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então, segundo o espírito, né? O meu espírito que está treinado, sendo fortalecido, sendo alimentado, preparado para estar em contato com Deus. Aí olha só o que diz aqui, no capítulo 29, versículo 1 aí de Gênesis. Gênesis capítulo 29, versículo 1. Então, pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Bom, não vou aprofundar para você aqui agora,
O missionário está dando essa mensagem, tá? Você pode pegar lá o Show da Fé. Assista para você pegar os detalhes. Ele está falando sobre a distância, né? Ele está falando sobre a viagem que o Jacó ele fez naquela época. Não se deslocava tão rápido como hoje, que a gente se desloca de carro, de avião, né? Era mais demorado, então a pessoa tinha que levar comida, água e uma série de coisas, tá? Depois você pode pegar direitinho no Show da Fé. O ponto que eu quero falar para você aqui é a questão da pedra no poço. A pedra no poço, tá? Vamos focar aqui nessa questão da pedra no poço. Versículo 3. A pedra estava em cima do poço lá, versículo 3. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Então vamos parar um pouquinho para a gente entender aqui no versículo 3. O que acontecia? Vamos pegar para a gente entender aqui. Você está comigo em casa e os irmãos aqui. Eles faziam o quê? Tinha uma pedra que era colocada em cima do poço, né? E essa pedra que estava ali colocada no poço era para não cair nenhuma sujeira, né, naquela água, para que não contaminasse a água e todo mundo então tivesse uma água limpa para poder beber. Então eles faziam o que? Eles prendiam, né, no gado ali uma corda, algo para poder puxar aquela pedra, né, e eles então bebiam a água daquele poço. No final, quando acabavam de beber a água, dar para os animais e tal, eles pegavam então e com o rebanho, né, prendiam de novo ali uma corda na pedra, tudo, né, e empurravam ali, né, para poder fechar o poço. Então eles faziam isso para poder ali sempre a água ficar limpa e eles poderem beber. Vamos seguir, versículo 4, a gente vai chegar no ponto principal. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Então, o Jacó encontrou o pessoal ali no poço, né? Aí chegou bem, ali o missionário tem falado sobre isso, você pode ver no Show da Fé. Ele chegou ali e cumprimentou: pessoal, tudo bom? Tal, né? Bem ali, carinhoso com as pessoas, tratando bem as pessoas, né? O missionário comentava até sobre isso, que é importante a gente ter esse carinho com as pessoas, tratar bem as pessoas, né? Até aqueles que maldizem você. Trate bem, porque a pessoa está indo contra você, não, está indo contra a direção que Deus está te dando, né? A orientação que o Senhor está te conduzindo. Então não tenha nada contra ninguém, deixa Deus fazer a justiça. Mas vamos voltar aqui. E aí ele chegou, cumprimentou, tal, ele falou: pessoal, vocês conhecem o Labão? E disseram: sim, conhecemos o Labão. Falou: que bom. Aí o pessoal que estava ali, né, disseram: inclusive está chegando a filha dele aí, ó. A filha dele está chegando com os animais aí para poder, né, beber, tomar da água. Aí versículo 7. E ele disse, olha só o que fala aqui no versículo 7. Eis que ainda é muito dia, quer dizer, muito cedo, né? Não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide, e apacentai-as. O missionário pregando falava que ele mostrou conhecimento. É importante você mostrar, né? Não ficar se mostrando para as pessoas, mas conversar ali, mostrando que você é uma pessoa conhecedora da palavra, né? Procurar conhecer os assuntos, conhecer de cada assunto, é importante para você não ser tapeado, não ser enganado. E aí aqui no versículo 8, olha só o que fala. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Então, o que o pessoal falou ali? Vamos pegar aqui que esse versículo 8, ele é o versículo aqui, um dos versículos principais da nossa mensagem. Então, estava chegando lá, né? A Raquel estava chegando ali com os animais e o Jacó falou: vamos então, né, preparar aqui para dar de beber para os animais. Aí os homens que estavam ali disseram assim: não, deixa ela chegar com os animais, né, se ajuntar aqui o pessoal com o rebanho,
para a gente poder prender essa pedra e puxar essa pedra para fora. Então, era esse o jeito. A pedra, com certeza, era pesada. Se precisava de rebanhos para tirar a pedra era pesada, né? Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 8 é exatamente essa palavra que diz aqui, ó, não podemos. Por que eles não podiam? Porque a pedra era pesada. Então eles disseram, não podemos. Aí disseram depois, né? Até que todos os rebanhos se ajuntem. Versículo 8. E removam a pedra. Então, a condição para tirar a pedra, né, era ali os rebanhos se ajuntarem. Então, aqui no versículo 8, o nosso ponto principal é esse. Nós não podemos. Tudo bem, vamos seguir. 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas, né, de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sob a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, o que o Jacó ele fez, irmãos? Ele removeu a pedra. Mas pera um pouquinho. Não dá para tirar só com rebanhos? Como é que ele tirou? Então aqui a gente percebe o quê? Que ele era um homem forte. Então, vamos voltar para o versículo 8. O que fala no versículo 8? E disseram, não podemos. Então, eles não podiam. Mas e por que o Jacó podia? Lembra que eu falei para você de Romanos 7, 22? O que o apóstolo Paulo falou? Porque segundo o homem interior, quer dizer, o meu espírito, tem o prazer na lei de Deus. Então o Jacó, ele era um homem que ele tinha prazer na lei de Deus. Se você pegar para analisar aqui, ó, veja comigo o versículo 11. Ó, ele tirou ali a pedra, tal, os animais beberam. Olha só o versículo 11. O missionário comentou ontem isso aqui. Depois que os animais beberam e tudo mais. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. O missionário comentava ontem que esse choro dele aqui foi de alegria. Porque ele percebeu que Deus o estava conduzindo. Depois você pode ler o capítulo 28, você vê que Deus deu a orientação para ele sair da terra dele, da parentela dele. Então foi uma promessa que ele Jacó recebeu, como nós recebemos. Mensagens, palavras que falam ao nosso coração. E ele saiu, e nesse versículo 11 do capítulo 29, ele percebeu que o Senhor o estava dirigindo. Por isso ele chorou, emocionado, feliz. Olha como ele era um homem espiritual. Olha como o homem interior dele, quer dizer, o espírito dele, estava ali conectado com Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é o ponto principal da mensagem, eu coloquei aqui até o tema da mensagem, né? Eu coloquei assim, aqui no meu tema. Eu sou forte ou eu me sinto forte. Por quê? Porque a hora que a Raquel chega, você sabe que a Raquel depois, né, foi ali uma bênção para a vida dele. Todo mundo conhece a história, você pode ler se você quiser, né? Foi ali a esposa e tudo mais. Mas o que acontece? Quando ele viu ela chegar, né, ele podia falar, empurrar essa pedra aqui agora, mostrar para ela que eu sou forte aqui, né? E aí já vou ganhar aqui o coração dela. Não. Ele empurrou a pedra para que todos pudessem beber água. Olha só, né, a visão do homem de Deus.
o coração do homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o principal objetivo dele, além de beber água e ter um espírito forte, é ver com que outros também, saber com que outros, né, ver os outros beber também água. Se você vê alguém sofrer e você não se incomoda, você não está bem com Deus ainda. Não, estou preocupado comigo. Não. Talvez você esteja bem, esteja aparentemente forte. Mas você é forte mesmo. No mundo espiritual, que é o que vale. Eu lembro uma vez, eu era obreiro, lá na Vila Nova Cachoeirinha. E o pastor Josias, foi meu pastor, eu lembro que ele deu uma mensagem. Eu estava assim no canto, e tinha um rapaz ali, era o Celso, era auxiliar dele. E eu lembro que ele deu uma palavra também sobre a força de Deus. E aí ele falou, aqui o Celso. O Celso era assim, né? Fininho, né? Falou, o Celso é um homem forte. Aí brincou no mundo espiritual, tal, né? Aí a gente sorriu, o Celso sorriu, não estava escarnecendo do Celso. Estava dando um exemplo, né? Quem quando era jovem não era fininho? Eu te mostro umas fotos minhas que eu era fininho, agora o negócio ficou difícil, né? Ainda mais na quarentena, aí tem que vigiar para você não rolar pela casa, né? Tem que vigiar. Mas eu lembro que ele falava sobre a força de Deus. Então você realmente é forte quando você começa a se preocupar com aqueles que estão ao seu redor, né? Para que eles também tenham o mesmo Deus que você tem. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, que eu falei até sobre o tema da mensagem, é o seguinte: eu sou forte ou me sinto forte? Porque a pessoa que se sente forte, ela pode se sentir forte agora e daqui a pouco não mais, né? Por exemplo, agora eu me sinto bem. Senti um negócio aqui, está amarrado em nome de Jesus. Então, estou sentindo uma dor, não estou me sentindo mais bem. Então, voltando a Romanos 7:22, não precisa abrir, a gente não vai ler, mas vamos pegar esse Novo Testamento. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Repito, quantas vezes você aí de casa, os irmãos que estão aqui, quantas vezes você não teve prazer de buscar a Deus, mas não era o seu homem interior, era a sua carne, era o homem natural. Aí eu pergunto para você o seguinte: você é forte ou se sente forte? Aí voltando na questão da Raquel, porque quando ela foi chegando, ele olhou assim, percebeu que ela era, né, de boa aparência. Deve ter falado, essa aí é boa para casar, né? Não está aqui não, mas deve ter pensado. Depois ele casou, né? Olhou, e aí ele fez o quê? Sozinho, moveu a pedra. Mas o Jacó não se sentia forte, ele era. Ele não moveu a pedra para se mostrar. Ele moveu a pedra para ajudar. Ele moveu a pedra porque era o correto. Para que os animais bebessem, para que todos tirassem água daquele poço. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui do versículo 10 e depois do versículo 11. Vamos ler de novo 10 para a gente aprofundar aqui e caminhar para o fim. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra. Tirou a pedra. Ele era forte. Ele era forte para remover uma pedra. Você lembra do Sansão? A força não estava nos cabelos.
Ele era nazireu, não podia cortar, foi um voto que foi feito. Mas a força estava na comunhão. Você lembra o caso do Lázaro? Lembra o caso do Lázaro? Quando tinha uma pedra no caminho? O missionário pregou na semana passada, no culto da noite, às 20 horas. E ele falou o seguinte: Jesus não podia fazer assim, ó, soprar, e aquela pedra que estava na frente do túmulo, ela esfarelar? Ele podia. Ele não trouxe o homem ali da morte para a vida? Ele não podia soprar pedra? Podia. Só que quem tem que ser forte para remover as pedras do seu caminho é você. Deus vai dar força para você tirar. Eu falava ontem com uma jovem, ela contou um testemunho, a gente estava ontem na juventude, os jovens estão com um trabalho bonito agora, eles estão também entrando em videoconferência, né? Por aquele aplicativo Zoom. Eles entraram em videoconferência, eles estão fazendo videoconferência, e estavam ontem lá, eu entrei, aí eu comentava, uma jovem falava que ela conseguiu emprego e ela tinha uma prova difícil. Ela falou: pastor, eu pedi para Deus, me preparei, pedi para Deus sabedoria, fiz a prova, fui uma das melhores. Ela falou: agradeci a Deus por isso. Então quer dizer, você tem que estar forte para tirar a pedra. Você tem que estar forte para remover o problema. Entendeu? É você. A capacidade, ela vem de Deus. Deus vai fazer contato com o seu homem interior. Mesmo que o seu homem exterior não queira buscar naquele momento, dentro de você você sabe qual é o caminho, dentro de você sabe o que é certo. Agora, como que eu vou remover a pedra se eu não tenho força? Eu vou ficar dependendo de rebanhos, de pessoas, para me ajudar, para poder, entenda bem, solucionar o meu caso, o meu problema? É assim que eu vou viver? Irmã, ora por mim. Irmã, ora por mim. É assim que eu vou fazer? É desse jeito que eu vou fazer? Concordo que no início da caminhada, a gente pede oração. Depois também. Mas como fala o pastor Jaime, eu não posso só pedir oração. Entendeu? Eu tenho que começar a orar também, eu tenho que começar a resolver. E aí eu pergunto para você novamente: você está forte? Você está forte para remover a pedra? Você está forte para assumir o ministério que Deus te chamou? Ah não, porque ninguém coopera. Ué, ninguém coopera? E Deus que chamou você para fazer a obra? Não, porque ninguém coopera comigo, pastor. Ninguém coopera comigo, então... Ué, então o quê? Vai ficar a pedra no poço? Entendeu? Tem que tirar, irmão. Tem que tirar. E quem tira é você. Você tira as pedras do seu caminho. Com a força de Deus. Eu tiro as pedras do meu caminho. Só que você tem que ser sincero com você mesmo. Você é forte ou se sente forte? Pastor, eu tenho que ser sincero com Deus. Eu não tenho obedecido, eu não tenho feito, eu não tenho ali realmente estado diante dele como deveria. Tem que ser sincero. A sinceridade sua com Deus vai ser bom para você mesmo. Não é para mim. A minha sinceridade com Deus é bom para mim. A sua sinceridade é bom para você. É boa para você. Então, se você está aqui no versículo 8, se eu estou no versículo 8, o que diz o versículo 8? E disseram: não podemos. Fica sincero. Fica sincero. Não, eu não estou ainda conseguindo empurrar a pedra. Não vou conseguir.
eu vou conseguir, eu vou fortalecer o meu homem interior. Quando eu falo homem interior, estou querendo falar homem e mulher. Vou fortalecer, em nome de Jesus, e eu vou começar a empurrar as pedras do meu caminho, no poder de Deus. Vou empurrar. Então aqui a palavra, né? No 10, ele fala: e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra, né? Tirou a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Glória a Deus. E aí depois que ele tirou a pedra, a alegria foi muito grande. Pois que ele tirou a pedra, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo estava na direção de Deus. O missionário falou ontem na pregação, ele falava o seguinte: não tenha pressa. Vai formando um espírito forte, um homem forte em Deus, uma mulher forte. Não tenha pressa, não, que eu tenho que crescer, que eu tenho que passar o fulano, que eu tenho que estar em tal lugar. Não tenha pressa. As vitórias vão te alegrar, mas as lutas também irão te preparar. Não tenha pressa. Deixe o Senhor formar você. O pessoal que está em casa agora, mesma coisa. Deixa Deus aperfeiçoar você. Se você se sente forte, não é o que Deus tem para a sua vida. Talvez você remove uma pedra aqui, uma pedra lá, mas o principal, né, que é esse prazer de estar com Ele, de andar com Ele, essa alegria que o Jacó sentiu, até chorou, de tanta felicidade, de saber que o Senhor o conduzia. Se não é o meu caso, se não é o seu caso, vamos buscar. Os milagres que a gente vai desfrutar, vai ser muito bom para a gente e para quem está perto. Mas não há nada mais especial e maravilhoso do que ver Deus, né, ali nos dirigindo. Quando você acerta no caminho, não há nada mais especial do que você perceber ali Deus te conduzindo. Como falava ontem o missionário, às vezes você começa uma coisa e você tem a certeza que Deus mandou você fazer, mas você não está vendo o resultado. Não tem problema. Talvez ninguém te ajuda. Não tem problema. Continua. Agora, se você percebe que você entrou em um caminho que o Senhor não está, para imediatamente. Pastor, mas estou na metade. Pare. Não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. Que bonito isso. Meu Deus, eu quero essa força para poder remover da minha vida as pedras que aparecerem. Eu quero ter esse prazer de voltar a me alegrar com as bênçãos, mas simplesmente pelo fato de saber que o Senhor está me dirigindo. Essa alegria.
É bom remover pedra. É maravilhoso. Ter um problema resolvido é uma bênção. Vai acontecer. Deus vai abençoar. Você não está fazendo a unção, né, com óleo à toa. Não. Nós estamos ungindo, né, as mãos e tal. Entreguei para você o óleo da prata na ceia. Você está ungindo em nome de Jesus. É para a glória de Deus. Deus vai abençoar. Só que eu não posso esquecer de tratar do meu homem interior. Por quê? Porque é ele que me dará prazer na lei de Deus. Falamos do Sansão. Ele venceu um, venceu outro, foi vencendo. Depois se envolveu com a Dalila, que não era a direção de Deus. Aí você conhece a história. Foi pego. Furaram os olhos e prenderam ele. Quando ele entendeu, o homem interior dele despertou. E ele entendeu, né, que a presença do Senhor estava sempre com ele, e isso era o importante, não era a força do braço dele. A palavra diz que o cabelo voltou a crescer. Aquilo é uma demonstração de que a comunhão, né, foi voltando. Ele empurrou as colunas. Ele matou mais filisteus na morte dele do que em toda a vida dele. Vai cuidando do seu homem interior. É o que eu falei no começo da mensagem. Se você vê alguém sofrer e aquilo não te incomoda, você não chegou no ápice ainda. Vai buscando, vai se fortalecendo. Ele vai dar para você a condição de você remover as pedras que estiverem no seu caminho. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Aí você vai tirar a pedra. Ele traz a morte para a vida. Você vai colocar água na talha. Ele transforma a água em vinho. Assim por diante. A gente vai fazer, né, o possível e ele faz o impossível. Glória a Deus.